Olá galera, vamos para mais uma aula do curso Estelar. Nós estamos no segundo vídeo de função do primeiro grau. No primeiro vídeo nós vimos o conceito de coeficiente angular, de coeficiente linear e vimos também que o coeficiente angular também é chamado de taxa de variação. Nesse vídeo você vai estudar o comportamento do gráfico em relação aos valores dos coeficientes A e B, que são os coeficientes angular e coeficiente linear, e vamos resolver uma questão de três maneiras diferentes. Nós vamos resolver por lei de formação, por conceito de taxa de variação e por semelhança de triângulo. Vamos aplicar geometria nesse mesmo exemplo. Vamos lá? Aqui nós temos nossa lei de formação da função do primeiro grau, onde essa constante A, que é a constante que multiplica x, ela tem que ser diferente de zero, senão nossa função não será uma função polinomial do primeiro grau. Essa constante A, no vídeo 1, nós vimos que ela é chamada de coeficiente angular e que essa outra constante B é o nosso coeficiente linear. No vestibular, talvez o coeficiente angular venha com o nome de taxa de variação. Às vezes, aparece também como sendo uma inclinação. O mesmo coeficiente angular pode aparecer no vestibular com o nome de taxa de variação ou com o nome de inclinação. O coeficiente linear já apareceu em vestibulares com o nome de taxa fixa. Analisa lá direitinho, né, o vídeo 1, o conceito que foi dado no vídeo 1 de cada uma dessas constantes, e aí nesse vídeo nós vamos estudar o comportamento do gráfico, que é o conselho que eu dou para você, que toda função que você for estudar, estude o comportamento dessa função quando você mudar os valores das constantes, quando você mudar os valores dos parâmetros dessa função, dos coeficientes dessa função. Como nossa análise aqui vai ser o comportamento do gráfico em relação às constantes A e B, eu vou começar a chamar essa constante A, que é o coeficiente angular, de inclinação. Tá bom? Vamos para o nosso primeiro gráfico. Pronto. O que eu estou vendo aqui no plano cartesiano? Estou percebendo que esses três gráficos, essa reta inclinada, essa reta horizontal e essa outra reta inclinada, todas estão partindo do mesmo ponto do eixo Y. Esse ponto do eixo Y, onde a reta toca, é o coeficiente linear. Quando a reta inclinada tocar no eixo Y e você conhecer aquele valor, que ele toca no eixo Y, você tem um valor de B, nosso termo independente. Por quê, professor? Porque nesta posição, você vai observar que o valor do domínio do x é zero. E se você substituir zero no lugar de x, 0 vezes A dá zero. Sobra só quem? O B. Então, esse valor 5 é o valor de B. Então, é muito importante você lembrar disso, porque às vezes na questão do vestibular ele já dá esse valor. Então, você já vai ter uma parte da função da lei de formação já pronta. Então, você vai ficar com o trabalho somente de encontrar o valor de A, porque o B às vezes já é dado. O valor da constante A, que nós chamamos de coeficiente angular, também recebe o nome de inclinação. E nesse caso eu estou dizendo que a inclinação é positiva. O que significa uma inclinação positiva? Significa que a função é crescente. Tá? Pessoal, o que significa uma inclinação negativa? Significa que a função é decrescente. E se a inclinação fosse zero, professor? Uma reta que não tem inclinação, nós temos uma inclinação zero. Quer dizer que é uma reta horizontal. Então, essa função ela não é do primeiro grau. Lembre que para ser uma função do primeiro grau tem que ser uma reta inclinada. Essa reta não está inclinada. É como se o coeficiente angular dela, a inclinação dela fosse zero. 0 vezes x some. Então, eu não vou ter mais uma função aí do primeiro grau. Por que o senhor colocou mais 3 e esse aqui menos 3? Na realidade, eu escolhi um valor aleatório. Mas como a abertura é a mesma em relação à horizontal, eu percebo então que só vai mudar o sinal. Se ali fosse mais 4, aqui seria
menos 4. Então, se eu for desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau, eu tenho que lembrar primeiro do conceito dessas constantes. E eu já sei que esse 2 significa que o gráfico, a reta inclinada, vai tocar no eixo y no valor 2. Então, eu vou lá e já coloco um 2. Professor, e daqui ele vai sair para onde? Tem reta que pode ser crescente, tem reta que pode ser sem inclinação e tem reta que pode ser decrescente. Tá bom? Como a inclinação aqui é positiva, com certeza nós temos uma reta crescente. Professor, mas a inclinação não poderia ser um pouquinho maior? Pode ser. Pode ser que você esteja desenhando aqui fora de escala, tá? Mas para cá ele não está decrescendo, professor. Tem que ser sempre no sentido de x. Se x aí é crescente para a direita, você sempre analisa da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita está aumentando. E isso acontece sempre que o A for maior que zero. Ou seja, sempre que o coeficiente angular for positivo. Prontinho? Agora eu vou colocar aí, alguns segundos, uma questão que você vai pausar o vídeo, ler a questão e a gente volta com a resolução de 3 formas diferentes. Tá bom? Leu a questão? Então vamos para a resolução. Primeiro eu vou montar o gráfico e botar as informações do gráfico para a gente começar a resolução. Prontinho? Lendo a questão, você percebeu que esse gráfico, ele relaciona quanto você vai pagar, em reais, pela quantidade de produtos que você está levando, quantidade de unidades, né, de um certo produto. Aqui o gráfico mostra que quando você compra 5 unidades daquele produto, você paga R$150. Quando você leva 30 unidades desse produto, você paga R$50. Só que não tem a informação de quanto você paga levando 20 unidades desse produto. O valor aqui eu não conheço. Mas não é esse valor que ele está pedindo, mas eu vou precisar desse valor, porque ele está pedindo o valor de cada unidade. Mas para descobrir o valor de cada unidade, eu vou atrás primeiro do valor de 20 unidades. Eu pego esse valor no final e divido por 20. Vamos lá? Primeiro modo de resolução será pela lei de formação, que aí eu aproveito e já reviso com vocês esse conceito de taxa de variação e coeficiente linear. Vamos lá? Pronto. Nesse primeiro modo de resolução, eu vou pela lei de formação, que é você pegar a equação reduzida da reta. No terceiro ano do ensino médio, a gente vê como uma equação reduzida da reta, que no lugar desse A ele adota um M, e no lugar do B ele adota um N. Mas a lógica é a mesma. É que eu sei, professor, que a função é do primeiro grau. Basta que eu tenha uma reta inclinada. E essa constante A é a taxa de variação. E o que é taxa de variação? Essa constante você sempre encontra pegando a variação da imagem e dividindo pela variação do domínio. Que é o método que eu aconselho você utilizar na segunda etapa, quando você estiver fazendo aí, concorrendo a sua vaga no CFO. Variação da imagem. Para existir variação de imagem, eu preciso de 2 pontos. Para existir variação da imagem e variação do domínio. Eu conheço 2 pontos? Eu só conheço. Esse tem coordenadas 30 e 50. E esse ponto tem coordenadas 5 e 150. Não esqueça que é sempre nessa ordem. Primeiro x, depois y. Vamos continuar? O nosso primeiro y aqui vale 50. O nosso outro y ali vale 150. Lembrando que eu posso ir tanto nesse sentido quanto nesse. Tá? Professor, indo nesse sentido, eu vou pegar o y final menos o y inicial. Então fica 150 menos 50. Sobre. Ainda no mesmo sentido. Você já começou nesse sentido para o y, tem que ir no mesmo sentido para o x.
Então, nós temos um x inicial e um x final. Vou pegar o final, que é 5, menos o inicial, que é 30. Eu vou ficar, então, com 100 dividido por menos 25. E 100 dividido por 25 é 4. Só que eu tenho aqui positivo e negativo. Mais com menos dá menos. E acabamos de encontrar nossa taxa de variação, a constante A. Depois que eu encontro a constante A, como é que eu faço para encontrar a constante B, professor? Você vai ter 3 incógnitas na nossa função, que é o y, o x e o b. E você vai adotar um desses dois pontos para substituir no lugar de x e y. Assim você encontra o b. Não é o modo mais rápido de resolver, mas eu sempre falo para o aluno que na UEMA você tem tempo. Então faça devagar, concentrado. O senhor vai mostrar modos mais rápidos? Eu vou, mas eu aconselho sempre a adotar esse, é mais seguro, tá? Vou substituir o valor de A, ficando então y igual a menos 4x mais b, lembrando que eu ainda não encontrei o b, vamos atrás dele. E como é que se faz isso, professor? Vou adotar esse ponto, ou ponto lá de cima. Adotando esse ponto, 30 e 50, no lugar de y eu vou substituir por 50, e no lugar de x vou substituir por 30. Fica então pronto. Isso vai ficar 50 igual menos 4 multiplicado, bota aqui um implica, né? Para ficar mais organizado, menos 120 mais b. O b está com sinal negativo. Se eu mudar ele de membro, ele vai ficar com o sinal positivo. Então, nosso b será 50 mais 120. Então, b será igual a 170. No gráfico, significa dizer que se você prolongar a reta, vai tocar no eixo y no valor 170. Mas a pergunta não é essa. Mas com a lei de formação pronta, qualquer pergunta que ele fizer, você responde. Vamos lá? Acabamos de encontrar o b, professor. E ele vale 170. Como é que eu faço, então, para descobrir quem é a imagem do 20? Quem é o valor em reais que eu vou pagar por 20 unidades? Lembra que aqui é o eixo x. Então, quando x vale 20, o y eu vou encontrar. Y será menos 4 vezes x, que é 20, mais 170. Então, implica dizer que nosso y será menos 4 multiplicado com 20 dá menos 70. Com mais 170, nosso y será de 90 reais. Ele pagou 90 reais por 20 unidades. E qual é a pergunta dele, professor? Quanto é que vale cada unidade? Então, se 20 unidades eu pago 90 reais para descobrir o valor de uma unidade, basta pegar 90 reais e dividir por 20. 9 por 2 vai dar 4,50. Ou seja, você paga R$ 4,50. Vamos para o segundo modo de resolução dessa mesma questão. Pronto? Nesse segundo modo, nós vamos aplicar o conceito de taxa de variação. E nós sabemos que toda função polinomial do primeiro grau, a taxa de variação é constante. Foi o conceito que foi dado no vídeo 1. Nós temos um ponto 30 e 50, um ponto 5 e 150, e temos um ponto aqui que é 20 e y. O que é esse y, professor? Digamos que eu não
conheço ainda o valor desse y, tá? Eu não conheço o valor dele. Mas eu sei uma coisa. Desse ponto para esse, tem uma taxa de variação. Desse ponto para esse, também tem uma taxa de variação. Mas como a função do primeiro grau, a taxa de variação é constante, a taxa de variação que eu encontrar nesses dois segmentos vai ter que ser o mesmo valor. E o que é a taxa de variação, professor? Variação da imagem dividida pela variação do domínio. Vamos lá? Variação da imagem desses dois pontos. Y final menos y inicial dividido por x final menos x inicial. A próxima taxa de variação que eu vou usar pode ser do segundo ponto para o terceiro, ou então eu posso usar do primeiro para o terceiro. Tanto faz. Vai dar a mesma solução. Vamos pegar do primeiro para o terceiro. Y final, 150, menos y inicial, 50, x final, 5, menos x inicial, 30. Y menos 50, eu vou repetir para simplificar a primeira parte de baixo, tá? 20 menos 30, menos 10. 150 menos 50, 100. 5 menos 30, menos 25. Y menos 50 sobre menos 10. 100 por 25 dá 4, mais com menos dá menos. Fazendo o meio pelos extremos, nossa proporcionalidade, nós temos uma proporção aí, professor, e eu vou multiplicar 1 vezes y menos 50, vai ser multiplicado aqui com 1. Vamos aqui tirar essa palavra quantidade. Y menos 50, menos 4 vezes menos 10, menos com menos dá mais, e 4 vezes 10 dá 40. O 50 está negativo, ele vai passar com o sinal trocado. Vai ficar, então, 40 somado com 50, que é R$90. Acabamos de encontrar o valor que ele paga por 20 unidades. Então, nossa resposta, finalizando, o valor de uma unidade será 90 sobre 20, que nós já sabemos que é 4,50. Resolvemos pelo segundo modo. Nosso terceiro modo de resolução, galerinha, vai ser por semelhança de triângulo. Vamos lá? Na hora que você pegar um gráfico de uma função do primeiro grau, que é uma reta inclinada, observa que pelo próprio plano cartesiano, pelas projeções do ponto que está em cima da reta no eixo x e do ponto que está em cima da reta projetada no eixo y e as projeções dos outros pontos dessa reta, você já percebe aqui que forma um triângulo retângulo. Olha esse triângulo retângulo maior. Olha esse triângulo retângulo menor. E esse triângulo retângulo menor, ele é semelhante ao maior. E o fato deles serem semelhantes, eu posso criar uma proporção. Dizer que a altura do menor está para a altura do maior, assim como a base do menor está para a base do maior. Faço uma proporção, está resolvida a questão. Vamos lá? Quem é a altura do maior? Eu vou desenhar os triângulos separados. Claro que nós vamos desenhar fora de escala, tá? A altura do maior é a distância dos 50 até os 150, e essa distância é só pegar o final menos o inicial, e é 150 menos 50, vai dar 100. E quanto é que vale a base desse triângulo maior, professor? Final menos inicial, 30 menos 5, dá uma base 25. Triângulo menor. O triângulo menor, ele tem base que vai do 20 ao 30, que é 10, e altura que eu não sei. Eu não sei que pedaço é esse, porque eu não sei o valor de y.
Vamos encontrar? Só se eu encontrar essa altura, basta você pegar 50 mais essa altura, vai dar o valor de y, ok? Como eles são semelhantes, eu posso dizer que h, que é a altura do menor, está para a altura do maior, assim como a base do menor está para a base do maior. Fazendo meio pelos extremos, eu tenho que 25h é 10 vezes 100, que dá 1000. Implica, então, que h é 1000 dividido por 25. Você pode pensar só no 100, ó, que é mais fácil. 100 dividido por 25 vale 4, mas ainda sobrou um zero, fica 40. Então, eu já sei que essa altura, hzinho vale 40. Se eu comecei aqui nesse trecho em 50 e esse trecho vale 40, 50 mais 40, 90. Então, nós já sabemos que por 20 unidades eu pago R$90. Mas ele não quer saber isso, ele quer saber o valor de uma unidade. Então, eu vou pegar 90 e dividir por 20, que dá 4,50. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.